Nós conversamos mais cedo com a Marina Demore. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar hoje novos nomes dos seus ministérios. O presidente eleito estava esperando o término da discussão sobre a PEC do estouro no Congresso, todas as negociações que precisavam e foram travadas para que o governo eleito formasse uma maioria ainda sem caneta na mão, né, sem poder de fato para aprovar a PEC. Essas negociações foram bem sucedidas de certa forma, né? O governo não conseguiu tudo o que queria, mas o essencial sim. Bom, e a partir dessas negociações, o governo eleito passa a distribuir poder, a escolher quem é que vai partilhar o governo com o presidente eleito a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A gente vai conversar agora com o Leandro Rezende, que está chegando para se juntar ao timaço do Novo Dia aqui, depois de muito tempo. Tudo bem, Leandro? E aí, mestre, como é que tá? Bem? Disseram Beleza? as más línguas que a gente não podia dividir o mesmo espaço, porque você é muito maior do que eu. Eu me senti alvo de bullying, não é? De preconceito. E veja só, olha lá. Ficamos bem, né? Não tá tão alto assim, não é? Tá tranquilo. Porque eu tô fazendo aquela mágica que me ensinaram, né? Quando entrar alguém muito mais alto que você, você dá 3 passos para frente e deixa a pessoa lá atrás. A gente está a 1 quilômetro de distância? Sim, mas isso não impede nada. Leandro, tudo bem, meu amigo? Eu queria que você falasse para a gente o que é que você conseguiu apurar, o que é que você tem de novidade. Hoje devem, de fato, ser anunciados muitos nomes. Alguns jornais estão falando em até 15 nomes hoje, numa pedrada só. O que é que vem por aí mais tarde, hein? Colombo, primeiro, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Já trazendo uma informação que eu acabei de confirmar, ontem o Lula chamou algumas pessoas para conversar com ele, né, no hotel que ele está hospedado em Brasília. Entre os convidados, acabei de conseguir confirmar isso, a Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, ela vai ser ministra da Saúde, foi chamada ontem para conversar com o Lula. A Aniele Franco, né, a Juliana Lopes, trouxe essa notícia no site da CNN, vai ser ministra da Igualdade Racial, também foi chamada ontem para conversar com o Lula. Então, ele passou, né, ontem foi quarta-feira, ontem quarta-feira. Hoje é quinta, então, isso. Ontem ele passou a quarta-feira conversando com os indicados, né, para os ministérios para acertar ali os últimos detalhes. É importante o nome da Anísia, né, como ministra da Saúde, porque, sem dúvida, no atual governo, no governo Bolsonaro, a saúde foi uma das pastas que mais repercutiram, mais trocas aconteceram, pandemia, né? Então, a Anísia preside a Fiocruz já há bastante tempo. A fundação tem uma expectativa grande sobre a gestão dela. É um prestígio a Fiocruz e a ciência, sim, né? Tão atacada ao longo desse governo. Um recado também, né, de uma mudança e uma derrota em alguma medida, porque a saúde é um lugar, né, um ministério que tem uma influência do PP. O partido do Arthur Lira teve nos últimos governos, né, com Michel Temer e com Jair Bolsonaro. Ricardo Barros foi ministro, teve toda aquela história lá das vacinas, enfim. Agora, a indicação da Anísia Trindade é um sinal de que vai ser um nome técnico para ocupar essa pasta. Mas isso não quer dizer que os indicados do Arthur Lira não vão ter ali um assento no ministério também. A saúde não vai ser. A Anísia já conversou com o Lula ontem, está tudo certo para ela ser anunciada agora, a não ser que uma hecatombe aconteça, alguma movimentação muito grave aconteça aí nas próximas horas, está tudo certo para ela ser a próxima ministra da Saúde. E esses partidos que se aproximaram do presidente eleito agora, durante a negociação para aprovação da PEC, estão cobrando a fatura, né? A gente mostrou aqui mais cedo, o PSD, o União Brasil, estão cobrando ministérios que têm, para usar aqui uma expressão que ficou muito popularizada pelo ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, que pediu ao governo aquela diretoria da Petrobras que fura poço. Ele não sabia nem qual era. Ele queria a diretoria que furava poço, né? É mais ou menos isso que o Centrão quer, né? Mas usando outros espaços, como o Ministério de Cidades, Ministério de Transportes. Aliás, o Ministério de Transportes vai voltar a existir, né? A Sim. infraestrutura vai ser dividida. Transportes, vai ter portos e aeroportos, tem esportes, cultura já está escolhida, mas enfim, tem uma série de demandas por parte desses partidos para serem atendidas e eles vão ter de ser atendidos, não é, Leandro? Porque a PEC foi
até certo ponto, teve a tramitação bem sucedida. Sim. A partir dessa negociação, porque a gente está falando de um governo que ainda não existe de Sim. fato, né? Não tem a caneta na mão, mas virão muitas outras votações importantes e o governo quer assumir com uma base minimamente sólida, até porque esse começo de governo tende a ser um começo de governo truncado. Não se sabe como a oposição bolsonarista vai reagir, né? Que tipo de oposição haverá no Congresso Nacional? Como é que essas pessoas estão mobilizadas na porta dos quartéis vão reagir Sim. nos primeiros dias de governo? Então é importante ter ali uma retaguarda política que dê uma sustentação relevante para o governo eleito. Estava fazendo umas contas, Colombo, sobre a aprovação da PEC ontem e dá para a gente observar que alguns partidos, 3 que vão ter uma participação no governo, né, se indica que vão ter participação no governo, o MDB, o PSD e o União Brasil, se não fossem esses 3 partidos, simplesmente a PEC não passava, porque juntos eles deram mais de 30% dos votos necessários para essa PEC ser aprovada. Foram 104 votos de 331. Então, esses 3 que já vão ter algum tipo de participação nos ministérios. A fatura que o União Brasil está cobrando é super alta. Eles querem, por exemplo, o Ministério das Cidades, que era um ministério que o Márcio França, né, ex-governador de São Paulo, candidato derrotado ao Senado, ele chegou a falar como ministro das cidades, não como ministro, né, mas ali na transição ele começou a falar abertamente. Isso incomodou muito. Já se colocou ali na condição de, tô aqui para o jogo. Pediu o colete, né? Estava ali na beira do campo, pediu o colete, quer entrar para jogar, mas isso não agradou o técnico, né? E o União Brasil quer isso, quer um ministério. O Ministério das Cidades tem capilaridade, é um ministério que deve ficar sob o guarda-chuva dele, Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, Tem diretoria para furar poço. Tem diretoria para furar poço, tem obra para inaugurar, tem como rodar o país e o União Brasil deu muito voto para a PEC. Então, é um partido que está cobrando essa fatura e essas 3 legendas, o PSD, o União Brasil e o MDB, as 3 devem ter algum assento no governo, seja no primeiro ou no segundo escalão, mas você tem uma 4ª legenda que não está ali próxima do Lula ainda, mas que não vai ser surpresa para ninguém se estiver. O PP, o partido do Arthur Lira, eu fiz as contas, deu quase 70% dos votos dos seus deputados para o Lula, para essa PEC. O próprio Arthur Lira, que por obrigação, né, ele não tem necessidade de votar numa proposta, votou. Isso é um sinal, né? Não tem bobo nesse jogo, o Lira... Sinais, como diria o democrata cristão... O Emael. Sinais, fortes sinais. É isso. Né? Agora, você citou aí o MDB, Leandro, a Simone Tebet, pelo menos o que a gente ficou sabendo aqui em São Paulo, a partir da apuração de vocês, é que ela queria o desenvolvimento social, que é o Ministério do Bolsa Família. Ontem surgiu o nome do senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, petista, para ficar com esse ministério que os petistas não querem entregar na mão de ninguém, porque ele é o Ministério do Bolsa Família. Simone Tebet, Marina Silva e perspectiva de Geraldo Alckmin virar ministro também, né? Vão ter de encontrar uma posição, né? Não dá para deixar a Simone Tebet no meio do caminho, né? Especialmente a Simone Tebet. E a questão é a seguinte, a sinalização que ela tem dado ou é desenvolvimento social ou é nada. Ela não quer outro ministério como uma consolação, né? A apuração que a Raquel Landim trouxe nessa semana de que o PT ofereceu o Ministério do Meio Ambiente para ela, isso caiu mal, né? Porque ela não... Se você oferece meio ambiente, agricultura e desenvolvimento social, na verdade você está querendo que a pessoa escolha qualquer coisa, né? Você não está ali indicando de uma maneira clara qual a participação que você quer que uma pessoa da envergadura que a Simone Tebet assumiu na campanha, né, senadora, que se colocou para disputar a presidência, super difícil, né, construir uma candidatura no MDB, depois conseguir um consenso num partido que nunca tem consenso para apoiar o Lula no segundo turno. Então, é uma fatura, em alguma medida, que se esperava que o PT fosse pagar. Só que a questão né, tem os caras que querem, né, a diretoria que fura poço e o PT quer ficar com os ministérios que ganham voto, né? O Bolsa Família é um ministério politicamente fundamental para uma legenda que depois de tanto tempo fora do poder retorna e... Óbvio, não começou nem o governo, mas todo político, ele trabalha pensando na próxima eleição, né? E não vão querer entregar para Simone Tebet um ministério que vai dar a ela uma capilaridade gigantesca, ela vai aparecer bastante e ela não é petista de carteirinha. Seria, né, um recado. A Frente Ampla, ela não era uma conversa de eleição, se você coloca a Simone Tebet num ministério desse. Isso seria um recado para a política, né, para a história, em alguma medida. Mas
a lógica de formação de governo e de um partido, né, que é hegemônico no seu campo, né, de centro-esquerda, de esquerda principalmente, aceitar isso é realmente muito complicado. É uma engenharia, e aí você tem esse personagem, o Wellington Dias. É um político também super experiente, foi governador do Piauí tantas vezes, senador eleito, participou da articulação da PEC, teve um sucesso relativo, né? Para alguns ele foi muito bem, para outros ele poderia ter ido um pouco melhor e vai ocupar algum ministério. O que me diziam ontem é que ele iria ocupar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é uma pasta também importante. Transposição do São Francisco. Pois é, e é uma pasta que tem voto e tem grana, né? Sim. Então, ele seria o ocupante dessa pasta. Mas, você vê, ele já está com a possibilidade de ocupar o desenvolvimento social, porque, de fato, há uma resistência a entregar essa pasta na mão da Simone Tebet. Mas em algum momento os petistas vão ter de abrir mão até em nome de formação de uma base de governo, porque deixar a Simone Tebet na estrada, não digo nem pela relevância dela para a eleição do presidente no dia 30 de outubro, mas pelo fato de o partido precisar contar com o MDB agora na formação de uma base, né? Vamos acompanhar esse jogo de xadrez hoje. Agora, o curioso, né, Leandro, tem algumas escolhas que não duram horas, né? E hoje em dia a rede social é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Você vai lá, às vezes, meio de cabeça quente, né? O Leandro, por exemplo, né? Se um dia for candidato à presidência do Vasco, vai ter problemas. Muitos. Né? Vai ter muitos problemas. Né? Não vai ser eleito presidente do Vasco da Gama. Ele é uma espécie de Eurico Miranda das redes sociais. Eurico do bem. Não, aí também não, né? Tô brincando. Aí também né? Mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, né, indicou anteontem, né, o Edmar Moreira Camata para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele era secretário do governador Casagrande por lá, pertence a uma família tradicionalíssima da política capixaba, né? Família Camata. Ele é sobrinho do ex-governador Gerson Camata, que foi assassinado. Mas a partir do momento em que a divulgação do nome dele ocorreu, imediatamente foram procurar saber quem era, né? Sim. E qual é a melhor alternativa para entender quem é alguém? Facebook, Twitter, Instagram, etc. e tal. E aí encontraram ali, eu não sei se a gente tem a foto aí, Daniel, do ex-futuro chefe da Polícia Rodoviária Federal, todo feliz ao lado do procurador, o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né? Foram fuçar as redes sociais do Camata e ali encontraram elogio à prisão do ex-presidente Lula, lá em 2018, elogios rasgados à Operação Lava Jato, fotos dele com um sorriso largo ao lado do Deltan Dallagnol, chefe do Ministério Público durante a Lava Jato, e aí começou, né? Eu acompanho especialmente alguns políticos do PT aqui em São Paulo e um deles usou inclusive um palavrão para se referir. Depois ele até pagou a mensagem. Acho que se arrependeu também, né? Essa história. Ele falou, o quê? E aí usou um baita de um palavrão ali para se referir à nomeação e o Flávio Dino recuou, né? Desistiu e agora eu acho que ele não vai ter problemas. Eu não sei se a gente tem a imagem também do novo... Tem ou não tem? Eu posso pegar no meu... Eu posso pegar aqui, ó. Eu tenho aqui... Tá conectado aqui ainda, Leandro? Deixa eu achar aqui, então. Olha ele aqui, ó. A do Deltan você já tem? Quiser mostrar do Deltan, então. Esse é o ex-futuro chefe da Polícia Rodoviária Federal, né? O que ele fez ontem? Foi a Mônica Bergamo quem deu em primeira mão a notícia de que ele era lavajatista e tinha, entre outras coisas, comemorado a prisão do então ex-presidente Lula, né? Aí o que aconteceu? Ele apagou tudo. Começou tudo do zero. Do zero. Twitter, por exemplo, a primeira mensagem dele com poucos seguidores era em agradecimento à confiança do presidente Lula, do ministro da Justiça, etc. e tal. Não colou. E ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, que na entrevista em que ele anunciou esse nome aqui, entre outros, já tinha dado Feliz Natal pro pessoal, reapareceu. Falou assim, gente, antes do Feliz Natal, eu quero anunciar que ele não vai ficar. E o substituto está aqui, olha, se vocês quiserem plugar o meu iPad aqui, conectar o meu iPad com o nosso telão, acho
que com ele não haverá problemas. Não vai ter problema, né? Afinal de contas, temos aqui um sósia de Fidel Castro, não é? Ele é o novo indicado por Flávio Dino à Polícia Rodoviária Federal. Enaltece Lula, critica Bolsonaro e faz menção a Fidel Castro em suas redes. Ele é policial rodoviário federal lá no Maranhão, estado do Flávio Dino, Sim. né? Nasceu na Bahia, em Salvador, mas se mudou para São Luís, é advogado também. Foi transferido para Imperatriz, no Maranhão, e trabalhou com o Flávio Dino no mandato de deputado federal e depois no mandato como governador na assessoria de planejamento do Detran. Então, agora, isto posto, teremos o sósia de Fidel Castro. Não só isso, evidentemente, ele tem um bom currículo, mas, acima de tudo, um sósia de Fidel Castro no comando da Polícia Rodoviária Federal. O que, diga-se de passagem, como diria o craque Neto, não é, Leandro? Não é nenhuma novidade, porque, mas é a repetição de um comportamento que, enfim, se é equivocado ou não, o tempo vai dizer, mas no começo do governo Bolsonaro, a ideia era despetizar o Palácio. O responsável pela transição naquele governo, o ex-ministro e candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que era o coordenador da transição, sempre que chegava ao Centro Cultural do Banco do Brasil, falava que ia despetizar a estrutura do governo federal, embora o PT já tivesse saído do governo há 2 anos, depois do impeachment da Dilma Rousseff. E agora a ideia é desbolsonarizar e também, não vou usar a expressão aqui, mas afastar os simpatizantes da Operação Lava Jato de qualquer perspectiva de poder. Tem 3 questões aí que eu acho que esse caso coloca. Primeiro, né, 4, vou botar esse retorno do Flávio Dino, deu Feliz Natal e teve que voltar, né, porque virou uma questão política e ele mesmo falou isso. Ele não deixou claro que não é por gestão, não é por currículo, não é por nada, é por política mesmo. E isso é complicado por uma razão objetiva, que é o fato da Polícia Rodoviária Federal hoje estar no centro das atenções do mundo político, de uma maneira geral, e da sociedade. A Polícia Rodoviária Federal é uma força pequena, né, se comparar com a PF, com as polícias militares, mas se envolveu em casos, né, como esse recente, que levou a um pedido, né, de investigação por improbidade administrativa do superintendente atual, que saiu do cargo nessa semana. Ele é réu por improbidade, por ter se manifestado a favor do presidente Jair Bolsonaro. A PRF, no governo do presidente da República, se envolveu em casos, né, de violência policial, como a morte do Genivaldo lá em Sergipe, operações no Rio de Janeiro. No Rio, né, que levaram... Fora das estradas, né? A Polícia Rodoviária Federal atuando fora da rodoviária, né, fora das rodovias, né, fora do seu escopo de atuação. Então, é um debate sobre a PRF, parece com Fidel, tem foto com Deltan. Não era essa a ideia que se desejava para uma polícia que está sobre o centro das atenções. Mas está dado. E essa mudança, né, de indicação dos perfis, ela sinaliza, primeiro, né, que o Camata ele era muito mais uma indicação do PSB do que do Flávio Dino. Basta lembrar, ele era secretário, era membro do governo do Renato Casagrande. O PSB já tem um espaço pequeno na esplanada, né? Tem o Alckmin, que é, enfim, incontestável, é o vice-presidente da República eleito, mas o PSB queria mais, tentou emplacar o Marcelo Freixo, tenta emplacar ainda o Márcio França, que pode ficar com a pasta dos portos, mas queria um destaque maior. O PSB, que é o partido do vice-presidente, não vai ter esse espaço todo que queria na administração pública, e o Camata era essa pessoa que já está dentro de uma administração dos socialistas, né, do PSB. Ele sai de cena e entra um aliado, um conhecido do Flávio Dino, uma pessoa que trabalhou com ele no governo do Maranhão. E aí é uma questão de indicação política em que o mais importante, que é a gestão da PRF, aí a gente vê o que acontece, né? Porque ninguém falou exatamente sobre isso. A gente vê como será e quais os protocolos, por exemplo, para que a PRF não atue fora da sua obrigação, né? Que é trabalhar no patrulhamento das estradas, combater tráfico de armas, tráfico de drogas. Como órgão de Estado e não de governo. Pois é. É isso que você falou. No final das contas, o que pesou foi a foto que cada um deles tinha nas redes sociais. Um tinha a foto com o Deltan e outro a foto emulando o Fidel Castro. Sobrou o Fidel Castro tupiniquim. Vamos ouvir o que disse o ministro Flávio Dino a respeito disso tudo. Não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja.
mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias, numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então, faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Tudo quanto dito, portanto, permanece válido, e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. Qualquer que seja o dirigente, a dirigente, que esteja cercado de polêmicas, é claro que é muito difícil que, numa área sensível, o dirigente consiga se dedicar com a largueza e a profundidade necessária. É isso, então. Foi uma questão política, como o Leandro já tinha ressaltado aqui. O ministro justificou, assim, ontem a troca do comando da Polícia Rodoviária Federal em menos de 24 horas. Leandro, você conseguiu para a gente agora o horário do anúncio de ministros e ministras que vão compor o governo, né? Daqui a pouco, aliás. Isso, daqui a pouquinho, 9h30, a gente vai ter um primeiro evento para anunciar essa leva de ministérios, né? A Anísia Trindade, inclusive, já está mais do que consolidada e convidada para ser ministra da Saúde, que a gente abriu aqui a participação falando sobre ela. Chegou mais uma confirmação, então ela será a ministra da Saúde, anunciada às 9h30 da manhã, nesse primeiro evento, né, de anúncios que a gente vai ter nessa quinta-feira, e o Lula fala às 11 horas. Então a gente tem o anúncio dos ministros, né? Ainda não tem exatamente a quantidade, estou tentando aqui convencer a fonte a passar a quantidade de ministérios e as pastas para a gente já tentar antecipar, e o Lula fala por volta de 11 horas a princípio, né? As coisas... Deve atrasar um pouquinho, mas... Sempre tem isso, né? Sempre tem algum atraso, mas é isso, né? Então fica muito claro também que o que a gente trouxe ao longo da semana de que o PT, o Lula, iriam esperar a aprovação da PEC para poder anunciar ministério, estava todo mundo já convidado, agora que já terminou a PEC e o governo efetivamente vai poder começar em cima de um colchão mínimo, né? Que o Lula queria para poder começar 2023, já está ali tudo desenhado nesse sentido, agora os ministros vão começar a ser anunciados, de fato.